Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje não tinha como mesmo começar qualquer pós-jogo sem ouvir a coletiva do treinador. Tem dia que eu faço isso, tem dia que eu fico, cara, tô doido pra namorar. Inclusive hoje eu tô doido pra namorar. E eu falei, não, hoje eu vou ouvir a coletiva do treinador, mas hoje não tinha como. Tem dia que realmente eu venho pra cá. Eu acho fundamental assistir os lances, coletivo do treinador, alguma entrevista de jogador, inclusive vi do Otávio agora, antes de começar o pós-jogo, porque hoje, em Galo e Criciúma, o treinador é o principal personagem do jogo. Você abre qualquer veículo, hoje vai ser o debate sobre o trabalho do Milito e principalmente os erros cometidos pelo time do Milito. Eu gosto sempre de deixar uma pergunta aqui para o chat, e a pergunta de hoje, entre a primeira: você está confiante para o jogo contra o CRB? Você consegue cravar que contra o CRB, está no meio da tabela da Série B, o Galo terá uma vida tranquila, uma classificação tranquila no meio da semana? Pois é, se eu lembrar, eu não sei se tem como deixar enquete aqui na live, eu lembro que tem. Eu vou passar o olho aqui nos comentários depois para ver como está a confiança da galera. O meu medo era que o gol do Cadu agisse como uma maquiagem para a atuação do Atlético. Pelo comportamento da torcida que eu vi aqui, nas postagens que eu fiz no Twitter, a repercussão, a postagem que eu fiz no Instagram, parece que não. Porque foi uma atuação ridícula, não foi uma atuação de 2-1. O Criciúma poderia, assim como Vitória, como o Flamengo, contra o Palmeiras, ter feito um 4-1 no Atlético, 4-2, já que o Atlético desperdiçou chance. O Criciúma poderia ter feito, ser mais um dos times que fariam 4 gols ali, e assim como o Atlético Goianiense, mais um time, o Vitória. Vitória da Bahia fez 4 gols no Atlético. O Atlético Goianiense empatou aqui em casa. Bom, o Criciúma poderia ser mais um time que não tem nada demais a fazer 4 gols. Porém, dessa vez, com o Galo reforçado, com um jogador que voltou da seleção, com um jogador que saiu do departamento médico, um jogador que a janela abriu, a gente inscreveu o jogador, mas hoje, mais uma vez, a gente poderia facilmente ter sofrido os 4 gols que nós sofremos. O site da UFMG, como está jogando Flamengo e São Paulo aqui ainda, o site da UFMG não atualizou. Estou na dúvida se o Galo tem a 4ª ou a 5ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, enquanto gravo esse vídeo. Era um fantasma do passado para o Atlético estar entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético sofreu 28 gols, cadê o Galo? Está aqui. O Vasco sofreu 31, o Criciúma 29, o Vitória 32, o Atlético Goianiense 35. O Galo tem a 5ª pior defesa do Campeonato Brasileiro nesse momento. Ô turma, time que tem defesa, que está sempre entre as defesas mais vazadas, ele não ganha campeonato. Ele não vai ganhar campeonato. Seja de mata-mata, e mata-mata, gente, ele é cruel, ele não perdoa. O golzinho que você toma ali é um parto para você reverter aquela situação. Não é sempre que você vai ter um roteiro como o de 2014, que é muito bonito, é gostoso relembrar, mas aquilo ali é algo atípico que se vê nesse esporte. E você reverter 4 gols, aí depois sair 3 atrás de novo, conseguir reverter. Isso deixa essa conquista aqui ainda mais épica. Mas é algo que você tem 1 milhão de casos de times eliminados e um caso de um time que consegue chegar na taça depois de reverter 2 placares de 3-0 ali no agregado. Se não modificar a forma como joga, se não repensar a forma como se defende, o Galo não chega a lugar nenhum. E pode ser que você assista esse vídeo no fim do ano e o Galo conseguiu conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas eu tenho a convicção que se chegou nesse feito é porque mudou a postura dentro de campo. E o que me preocupa é que o Milito vai para a coletiva hoje falando que aposta nessa ideia e que irá permanecer com ela porque já conseguiu fazer bons jogos assim. Bom, vamos lá. Ali no X, que a minha geração vai chamar sempre de Twitter, eu fiz algumas postagens, acabou o jogo, aproveitei que tem muitas telas aqui no meu ambiente de trabalho, abri planilhas e fui pegando números aqui. Eu
tem muita informação que eu anoto de Campeonato Brasileiro dos outros anos e comparo e tal, porque quando eu vou lá para televisão, hoje, por exemplo, de manhã, eu fiz uma postagem sobre a Arena MRV. Eu falei, olha, o próximo jogo a gente chega a 1 milhão de torcedores, a nossa renda lá bruta é essa, a líquida é essa, a média líquida é essa, comparando com o Mineirão é essa, porque quando eu vou comentar sobre um estádio, eu tenho que ter estudado aquilo ali. Então eu tento estudar para comentar, eu vou errar, vai ter opinião que vai ser opinião burra, mas tem que evitar o máximo de erro possível. E hoje, acabou o jogo, eu planilhei aqui que nos últimos 18 jogos do Atlético, desde o jogo de volta contra o Peñarol, nós sofremos 30 gols em 18 jogos. Nós sofremos 30 gols nos últimos 18 jogos. Você encontra esse post no meu X ou no meu Instagram. E apenas contra o Vasco e contra o fraquíssimo Caracas, a gente não sofreu gol. Repito, em 18 jogos, apenas contra o Vasco e o fraquíssimo Caracas, a gente não sofreu gols. 30 gols em 18 jogos. E comparando médias de Campeonato Brasileiro, eu gosto sempre de comparar, nós tivemos uma média de gols sofridos em 2011 de 1,58. Nós estamos com 1,56 agora. Nós estamos com uma média parecida com o ano em que nós escapamos do rebaixamento na penúltima rodada. Meu amigo, você pode amar o Milito, você pode odiar o Milito, você pode ter o que for. Mas o que eu estou falando aqui são números. De que não é que não tá legal, tá péssimo o número defensivo dele, tá péssimo o número da defesa dele, e se não mudar, pode ter 90% de aprovação com a torcida por ser carismático, vai sujar pro lado dele, e a gente conhece destino de treinador no Brasil que tem esses números aqui. No vídeo anterior eu falei, olha, contra o CRB, falei, chega no momento chave da competição. E nem citei o Criciúma, porque tem CRB, São Lourenço e Cruzeiro. Se não mudar a postura, se adversário com 2 toques na bola, chegar no gol dele, ficar cara a cara com o goleiro o tempo todo, não tem trabalho que se mantenha, por mais que seja gente boa, que eu adoro o trabalho, que eu entendo o potencial dele, né, que brinquei, cara, nossa, a gente que exaltou o trabalho do Milito, o potencial, tudo o que faz, mas tabela é tabela. Primeiro que não cogito não classificar contra o CRB, né, porque aí sim pior ainda mais para o Milito. Se não classificar, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar. O clássico diz muito sobre o trabalho dele, e eu estou confiante. E o jogo contra o São Lourenço também pode dizer muito, cara. Porque se ele vai para a coletiva falando que vai apostar nesse esquema de jogo que sofre 30 gols em 18 jogos, que o tempo todo você tem que rezar um Pai Nosso a cada finalização do adversário, que é um esquema que queima goleiro o tempo todo. Se ele vai insistir, o destino é certo, cara. E repito, pode ser que bata campeão e eu falo aqui, pô, legal, Milito, mas eu acho que só bate campeão se mudar a forma como joga. Foi muito preocupante a coletiva dele hoje. E já que eu citei Brasileiro de 2011 aqui, me lembra muito o esquema de Marcelo Oliveira. Quando era ataque, 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 a gente tinha peças fantásticas no ataque, por mais que você não goste dele. O Fred, um matador, dos grandes atacantes que o Brasil teve na década, o Robinho, que é normal ninguém gostar dele, mas que era com a bola rolando um grande atacante, Lucas Prato, também. Você tinha Luan nesse time, pô, você tinha o Júnior Urso ali, era um time que marcava muitos gols, e o Fábio Santos jogando muito nessa época. Não era o Fábio Santos depois que não jogou nada dali pra frente, não. O Fábio Santos jogando muito nessa época. Um time que marcava muito, mas que sofria muitos gols. Então me lembrou muito hoje a questão do Marcelo Oliveira. E o Milito perdeu 2 blindagens. 2 camadas de blindagem. Porque sempre que o time tomava muito gol, se o Gemerson e o Everson hoje estivessem em campo, teríamos menos críticas para o Milito hoje. Você pode ter certeza disso.
100% das críticas, Everson e Jamerson poderiam absorver 80% das críticas hoje nessa mesma derrota para o Criciúma. Principalmente se o Jamerson estivesse sempre à frente, tomando nas costas, como aconteceu com o Alonso. Tenho total certeza disso, que com Everson e Jamerson hoje, a crítica para o Milito seria muito menor, porque os dois iam receber as críticas. E não estou falando que é do Alonso e do Matheus as críticas, não, porque as críticas, então os substitutos dele estão mal e a gente está pegando leve com eles. Não, estou falando do esquema de jogo, espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Em relação ao time, aí aqui agora não é no X, é no meu rascunho aqui, do pós-jogo. Em relação ao time, a campanha do ano passado, o Galo chegou hoje a 28 gols sofridos. No ano passado, a gente sofreu 32 no campeonato inteiro. Gente, o retorno começou agora. Corinthians e Criciúma. E a gente não teve Grêmio e Atlético Paranaense no primeiro turno. São 18 jogos, 19 jogos agora. Nós estamos a 4 gols do número de gols sofridos do ano passado. Como é que funciona mesmo? Como é que nasce um pós-jogo aí pra vocês? Não sei se tá tela de proteção. É número pra caramba. Preocupante demais, cara. E, gente, o dia que eu tiver que abaixar a cabeça, com medo de treinador achar ruim, que, meu Deus do céu, o Atlético não pode perder esse treinador de jeito nenhum. Eu largo isso aqui, não mexo com isso aqui mais, cara. O Atlético tem que cobrar, isso é algo que eu falo. O Atlético tem que cobrar resultado de jogador, de treinador, de dirigente. Difícil cobrar dos donos porque estão no topo da pirâmide. Isso aí, a função é nossa, né? Meio que inverte a pirâmide, a gente cobra deles. Mas falando no modo empresarial, na hierarquia, tem que ser cobrado quando está cometendo erro atrás de erro. Quando tem um ponto do time ali que existe um erro e ele não consegue corrigir. Quando coleciona resultados ruins, como está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Pode ser o Pep Guardiola no time, pode ser me fala um treinador, o Dudamel, o Rogério Micali, pode ser o que foi, pode ser o Milito. Tem torcedor que tem medo de cobrar treinador quando ele está mal. Se ele sair, meu amigo, ele que está tendo a honra de trabalhar no Atlético. Quem tem que estar com medo é ele, não é a gente não. Eu não entendo a cabeça do torcedor que está lá o Thiago Fernandes reclamando do Milito, mostrando os pontos fracos dele. O Ale Oliveira, na Itatiaia, fala que o Milito precisa melhorar e o torcedor fica puto da vida. Porque o cara não pode ser criticado. O cara não pode. O Hulk não pode, o Paulinho não pode, cada um é por um motivo. O Arana não pode, e tem gente que acha que os Menin não pode, que o Ricardo não pode, que o Vitor não pode. Cada um tem sua blindagem de alguma forma. Então, o Milito é um profissional que tem que ser cobrado quando está com resultado ruim. Para com a síndrome de vira-lata mas e se ele resolver ir embora? Eu torço para que ele fique e seja campeão, mas que ele corrija os erros do trabalho dele. Para de perseguir jornalista que mostra o que está acontecendo, gente. Aqui, ó, pesquisa, ó, demorou um tempão para pesquisar os gols sofridos em 18 jogos, os 30, para comparar a média de gols sofridos com 2011, com os outros campeonatos. O que a gente está mostrando é fato, é um time de meio tabela do Campeonato Brasileiro. Cabe ao Milito mostrar o potencial que ele tem e reverter esse cenário, cara. É assim que funciona, não tem meias palavras não, cara. Eu não entendo como que tem torcedor que é dodói, cara. Eu vi até o Igortep retweetando um cara hoje falando, vocês são dodói demais para outra situação. Mas o torcedor é dodói demais. Você não pode falar um A do cara, do treinador. Você tem que deixar o time dele sofrer 30 gols nos 8 jogos e fingir que não existe. Aí é pra testar a paciência. Agora o que eu vou comentar, vocês vão achar até que eu copiei da Itatiaia. Por quê? Acabou o jogo, eu até estava ouvindo esperando a coletiva da Itatiaia, e o Thiago Reis foi lá e viu meu post na internet, comentou, falou, ô Thiago, tô ouvindo vocês aqui. Eu mandei os prints para ele. Aí ele até postou no ar lá na Itatiaia, mas eu não tô copiando não, viu gente? É só
interagir com o grande irmão que eu tenho, Thiago Reis, amigaço, que é o mapa de calor do Júnior Alonso. E até comparei com o do Fux, no tempo que o Fux entra. O Júnior Alonso fica como lateral no jogo. E vai tomar a bola nas costas o tempo todo. Porque a hora que ele perde a bola, que ele está lá na ponta esquerda do time, o Bolazier, eu vou falar Bolazier porque tem 4 formas diferentes de falar o nome dele que eu já vi só hoje. Ele está percebendo que o Júnior Alonso estava subindo, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu assisto o jogo viajando no passado, eu só lembrei do Lucas Cante subindo, o Raja pegando, virando o corpo e lançando nas costas dele. O jogo inteiro sem a gente corrigir. O Júnior Alonso subindo o tempo todo de lateral, jogando de lateral, o mapa de calor mostra isso, e o Criciúma apostando nas costas dele, investindo o tempo todo. Então, já que o negócio desandou, Milito, faz o café com leite, porque tá dando a impressão, então, que o elenco não tá entendendo o que você quer. Até o elenco entender o que você quer, faz o café com leite, segura o Júnior Alonso um pouco mais, coloca o Arana batendo e voltando como um lateral, o volante de volante, sem ser o Alan Franco de ponta esquerda. Aí conseguiu passar a sua ideia, tá um time seguro, sem sofrer gols, sem o risco de ser goleado por Criciúma ou Vitória ou qualquer outro time. O Atlético Goianiense também teve muito mais chance que o Galo aqui na Arena, talvez por isso eu tenha confundido. Aí você coloca a sua ideia em jogo então, de subir o zagueiro de lateral esquerdo para ir até na linha de fundo, sem cobertura nas costas, porque o Otávio não vai conseguir bater na direita e na esquerda o tempo todo para cobrir os dois lados. Ah, Rafael, tem o Alan Franco. Peguei o mapa de calor do Alan Franco também. Esse eu até comentei contra o CRB. O Alan Franco estava armando o time contra o CRB, sendo um ponta esquerda, tanto que apareceu mais uma vez para finalizar dentro da área, assim como foi contra o CRB. Acho que até vai fazer gol no Cruzeiro, senti isso aqui. O CRB, ele apareceu de ponta esquerda contra o CRB, ponta esquerda hoje. Então o seu segundo volante estava de ponta esquerda, o seu zagueiro de lateral esquerdo. Então 30 gols em 18 jogos não vai ser coincidência, cara. Falando um pouquinho do meio para frente, o Bernardo no primeiro tempo ficou extremamente apagado. Teve um momento que eu esqueci que o Bernardo estava em campo. Que eu falei, cara, qual que é a escalação? Eu falei, tá com Otávio e Vera? Não. Eu falei, Zarate? Não. Eu falei, caramba, é o Bernardo. E logo depois ele até participa de um lance lá que a câmera foca nele. Muito apagado e infelizmente de novo a gente dependendo dos volantes ou dos zagueiros para armar o time. Aí fica aquela troca de passe e tal, para te dar 75% de posse de bola, 530 passes trocados contra 210 do adversário, a dificuldade para chegar lá na frente, enquanto o adversário pega com 2 toques, está cara a cara com o seu goleiro em um lance quase que fatal. Acho que o Milito chegou a usar essa palavra, eficácia. Eficácia. 530 passes trocados, 75 posses de bola. Chances reais criadas pelo adversário, 7. Pela gente, 3. Milito, eu vou repetir. Faz o café com leite pro CRB, porque em campo nós somos melhores que o CRB. Conversa bastante, tenta passar. Não deu, faz o café com leite pro fim de semana. Quando o elenco então entendeu o que você está querendo, aí você dá o próximo passo. Estamos falando de jogadores? Eu vou voltar no Alterosa Esporte do dia que o Filipão caiu. Antes de anunciar o Milito. Ou foi no dia que anunciou o Milito. Quem é fã de Alterosa Esporte vai lembrar. Falei, beleza, encerrou o ciclo do outro treinador? Beleza. Agora o elenco tem que ser cobrado. Porque o holofote fica todo no Milito. E o elenco fica sempre, cara, numa zona de conforto enorme. Porque o Filipão, como xingou o treinador, o torcedor no aeroporto, tinha um holofote, xingou o torcedor na Arena MRV, tinha um holofote, brigava com a imprensa na coletiva, tinha um holofote, deixando os jogadores numa zona de conforto que a gente esquece de cobrar, cara. O Cudê vai pro microfone igual um maluco, chama os holofotes, cai. Deixa os jogadores numa zona de conforto que impressiona, cara.
Então eu acho que a gente tem que expor o time, o time que tem erros no sistema de jogo do Milito, mas a gente precisa mudar o comportamento de tirar os jogadores da zona de conforto. Porque tá o Milito, eu vou repetir, o Kudê vai pro microfone, mete o louco, chama os holofotes para ele, todo mundo bate nele. O Filipão vai pro microfone, xinga a imprensa, xinga o torcedor no aeroporto, xinga todo mundo, chama o negócio, atenção, holofote, vão para cima dele, esquece o time. O Milito, 30 jogos lá e tá no gol sofrido e faz uma revolução no sistema lá de jogo, mexe o volante na zaga, chama o holofote, esquecemos os jogadores. Eu acho que há algum tempo os jogadores aqui no Atlético estão em uma zona de conforto imensa. Imensa mesmo. Impressiona quanto esse time fica exposto, né, que é a ideia do treinador também, mas eu acho que o time tem que ser cobrado também. Minha boca secou mais que o normal hoje. E eu não tenho água aqui não. Só para encerrar o pós-jogo, então, sobre o Davidson. Davidson se apresenta no Atlético. Bom, vamos esperar o Atlético anunciar oficialmente, né? A gente aprendeu aqui em Minas Gerais com os dois times aí da capital, que é bom sempre bater o martelo. O Atlético fez 2 propostas envolvendo o Kardec, Cuiabá recusou as 2, o Atlético fez uma sem o Kardec, o Cuiabá aceitou. É difícil livrar do Kardec. E o Davidson gostou da proposta salarial, chega aqui e para não ficar em cima do muro, para estar à disposição do banco de reservas, é uma opção que eu gosto, é uma opção que a gente não tinha realmente, apesar da idade, apesar do estágio da carreira que ele está. Eu acho que para agregar ele no banco de reservas é sim muito importante para o Galo nesse momento a chegada do Davidson. Na KTO, você apostaria no gol do Davidson contra o Cruzeiro no fim de semana? Diz aí, comenta aqui embaixo. Aliás, gente, nas Olimpíadas agora que estão fantásticos, eu e minha esposa, a gente fica no sofá ali vibrando, acompanhando todo o boxe, não entendemos nada das regras. No judô a gente foi pão sim, foi pão, é vazar, e não entende nada do que está acontecendo. E tudo isso tá lá na KTO para você se divertir, fica muito mais animado acompanhar as Olimpíadas pela KTO. KTO.com, o link está aqui na descrição do vídeo e eu coloco sempre um comentário aqui para você também acessar e utilizar o cupom CAMISA12, beleza? Turma, até o próximo pós-jogo. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre essa camisa que eu estou usando. Eu estava passando no Instagram nos posts lá, apareceu uma propaganda de uma camisa retrô, não é um produto original do Galo, mas esses sites que fazem camisas retrôs, eu achei maneirona, tem um de goleiro aqui atrás e eu peguei ela, tá beleza? Como eu optei por comprar, não vou divulgar produto, né, que não é oficial do clube, mas é isso, galera. É uma camisa retrô, que eu sei que quando eu usei ela na TV, choveu mensagem lá perguntando. Até o próximo pós-jogo. Tchau!